Ok? Bom dia a todos. Bom dia, professor Fraga. Bom dia, colegas. Bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Como estão? Bom sábado. Bom dia, professora. Já iniciamos a última disciplina. Já vai finalizar o encontro 1 do mestrado. Como foi o janeiro? Como vocês estão hoje? Que é a disciplina 6 de janeiro, ou seja, a sexta disciplina do encontro. Etapa vencida, né? Estamos sobrevivendo. Gratificação. Alegria. Muito bom. Muito bom. Nós estivemos juntos no primeiro encontro e agora no último encontro. Acontece que quando é a última disciplina, a maioria já fica como sem forças, sem energia. É mais ou menos isso. Mas que bom, professora. Que bom, assim, é uma grata surpresa. Nós já sabíamos que seria a senhora, né? A professora da última disciplina desse módulo. Mas é um alento a mais para enfrentarmos a conclusão desse ciclo. É assim, e para que vocês possam começar a fazer seus projetos. O desafio agora, quando vocês finalizem as disciplinas, é que desde fevereiro, eu sei que vocês vão começar aulas, vão iniciar o trabalho, se alguém está de férias agora, mas já tem que iniciar também as primeiras ideias dos seus projetos, escrever dia a dia, um pouquinho, fim de semana, mas não tem que deixar o projeto somente para escrever no julho ou para escrever no próximo janeiro. Tem que fazer um trabalho que seja passo a passo,
ou senão depois você vai esquecer tudo que nós falamos nestes dias e nestes encontros de janeiro. O encontro, a nossa disciplina de agora, que é a metodologia da pesquisa quantitativa, irá esclarecer algumas dúvidas, se você tem, sobre o processo metodológico dos trabalhos, tanto finais de mestrado ou outras pesquisas que vocês desejam fazer. A ideia é que depois que vocês finalizem a disciplina, vocês tenham a clareza para escolher a abordagem de trabalho que cada um de vocês deseja e os tipos de pesquisa. Nós vamos acentuar muito o trabalho com o que é chamado congruência metodológica, para que seus trabalhos fiquem ótimos no momento das suas apresentações. Isso é a finalidade desta disciplina. Eu tenho que falar com a verdade para vocês. Nós vamos trabalhar ainda estes 3 dias. No segundo dia, que irá ser a segunda-feira, vocês vão ter que fazer uns cálculos matemáticos para conhecer como decidir o número da população. E depois vocês terão que fazer também, de novo, um trabalho em equipe com o mesmo equipe da disciplina anterior, porque nós vamos trabalhar o mesmo tema que a disciplina anterior, para que vocês possam ter um exemplo do mesmo tema com a abordagem qualitativa e a abordagem quantitativa. Então, isso é o nosso roteiro de trabalho nesta disciplina. Tem como eu posso falar? Uma realidade desta disciplina é que nós temos aula hoje. Hoje você tem duas tarefas que são individuais, que vocês têm que ler, refletir sobre elas. E você, amanhã, que é domingo, tem para descansar. Tem para analisar, interiorizar o que nós falamos hoje. E na segunda-feira, nós vamos retomar nossas aulas, vamos falar de população, amostragem e métodos de coleta de dados, para que na terça-feira vocês possam apresentar seus trabalhos e nós podamos dialogar sobre as diferentes propostas dos equipes. Então, amanhã sim, você pode descansar a mente, descansar o corpo. Se alguém tem o mar cerca, pode ir ao mar. Eu não posso, mas você pode. Então, essa é a ideia de nosso módulo hoje, da nossa disciplina hoje. Então, bom gente, dia, professor. Bom dia a todos, bom dia, turma. Nós temos também novos colegas nessa turma. Bem-vindos aos novos colegas que estão se incorporando à nova turma. Então, agora nós vamos iniciar. Eu consegui conectar só agora, professora. Então, só uma pergunta. A nossa aula hoje vai até que horas? Hoje nós temos uma aula sincrônica, agora. Depois você tem uma tarefa. E nós temos outra aula sincrônica à 13h. Então, nós temos uma sincrônica de às 13 horas? Às 13. De 13 a 2. E depois vocês já ficam liberados da sincrônica e tem um trabalho que podem fazer hoje ou amanhã, em um tempo que você tem. Certo. Os trabalhos, a de manhã vai começar agora e vai até que horas? Vai até as 15 horas. 15 horas. Mas a senhora vai encerrar. Que horas a senhora vai encerrar para o almoço? Nossa hora vamos ter uma sincrônica de 8 a 9. Depois você tem o trabalho que pode postar quando você finalize até as 15 horas de hoje. Tá.
Nós temos depois outro encontro às 3 da tarde, à 1 da tarde, até às 2. E depois vocês já ficam com a tarefa 2 e vocês podem disponer do seu tempo. Tá bom. Muito obrigada. De nada, Rosmari. Que bom que é a senhora de novo. Eu falei com vocês na primeira disciplina. Vocês vão ter a primeira e a última disciplina. Eu lembrei disso. Muito bom. Né, Francisco? Francisco está rindo também. Sim, nós já falamos com Francisco a primeira hora. Ele estava aí pontual às 7h58. Então, gente, bom dia a todos. Vamos iniciar nossa aula de hoje. Nós vamos refalar, vamos fazer uma lembrança do que nós também já falamos na disciplina anterior, quando nós tivemos a pesquisa qualitativa. Mas agora nós vamos ter a abordagem que é quantitativa. Nesta abordagem, nós temos que lembrar que ele também era chamado a abordagem positivista. Tem a finalidade, o objetivo de explicar, predecir, descrever e controlar uma realidade. Um minutinho. Oi, André. André, meu desculpa, filho. Eu estou na sala errada, Sim, você tem que ir com outro professor. Beleza, saudades da senhora, obrigado. Tá bom, André. Vai com o professor da outra sala, tá? Todo mundo querendo ter aula com a senhora, prof. Todo mundo quer estar com a senhora é muito querida. Obrigada, sim. Então, quando nós temos o paradigma quantitativo, a nossa finalidade não é apresentar os dados em a profundidade, como foi na pesquisa qualitativa. Na pesquisa quanti, nós desejamos explicar a realidade para depois poder fazer uma predição ou um controle de uma realidade. Uma das características, ademais dos objetivos da pesquisa, é que a maioria dos temas de pesquisa na abordagem quantitativa são identificados nas teorias. Uma teoria fala de umas características e se eu não consigo olhar essas características na minha realidade, eu posso fazer uma pesquisa. Mas também eu posso utilizar minha realidade para fazer pesquisas quantitativas. Os instrumentos de coleta de dados que nós vamos utilizar nas pesquisas quantitativas têm que ser os questionários e as escalas. Nós vamos falar depois com mais detalhe, mas agora eu já desejo falar com vocês. Os instrumentos de coleta de dados têm que ser questionários ou escalas. São os instrumentos desta abordagem. Perdão. E os análises dos dados têm que ser quantitativos e estatísticos. Essa também é uma característica da abordagem quantitativa. Tem que apresentar os dados com um análise estatístico. Então, os professores que são das aulas da matemática ou outra relacionada com os números, eles vão gostar mais da abordagem que é quantitativa. Todos os resultados têm que ser apresentados com estatística. Essa é uma das características. Nós temos perguntas de pesquisa, como na abordagem qualitativa. Temos o planteamento do problema, onde nós vamos nos perguntar o que está acontecendo, como pode melhorar,
por que que acontece, como acontece, que são as perguntas que depois irão se convertir em os objetivos da pesquisa, o mesmo que na abordagem qualitativa. Eu também tenho, na abordagem quanti, o objetivo geral, que é a máxima meta da pesquisa, e nós temos os objetivos específicos, que são as metas para chegar ao objetivo geral. Eu deixo aqui um exemplo também para você, que o objetivo geral de uma pesquisa poderia ser analisar a importância das ferramentas tecnológicas na aprendizagem das matemáticas, e como objetivos específicos eu posso propor conhecer as principais ferramentas tecnológicas. Se eu não conheço as ferramentas, não posso analisá-las. Descrever a percepção dos alunos sobre o uso das ferramentas tecnológicas. Porque o que eu escrevi esse objetivo? Porque um dos instrumentos que são as escalas são para descrever quantitativamente a percepção de uma realidade das pessoas. Podem ser os alunos, pode ser também os professores ou gestores. E depois pode ser relacionar o uso de ferramentas com a aprendizagem. Eu já escrevi um verbo que é relacionar, onde eu posso fazer uma relação entre dois variáveis. Neste caso, que é o uso das ferramentas e a aprendizagem dos alunos. Então, eu tenho os objetivos gerais e os objetivos específicos. Uma diferença que nós temos que conhecer depois que nós fizemos a seleção, a escolha de nossa abordagem, é o seguinte, e vocês têm que lembrar disto no momento que vocês irão escrever sua proposta final de mestrado. Se sua abordagem seja qualitativa, tem que ter perguntas de pesquisa. Sempre tem que ter perguntas de pesquisa. Pode ter um tipo de hipóteses. Agora nós vamos conhecer os tipos de hipóteses, que é a hipótese descritiva, mas não é necessário. A maioria das pesquisas qualitativas não tem hipóteses, só tem perguntas de pesquisa. Mas na abordagem que agora nós estamos estudando, que é a abordagem quantitativa, vocês têm que ter perguntas de pesquisa e têm que ter hipóteses, sempre. A presença de hipóteses é obrigatória na abordagem que ele é quantitativo, sempre. E as hipóteses têm que ser de acordo ao tipo de pesquisa. Nós vamos estudar os tipos de pesquisa, mas eu já estou adelantando uma informação para você. Se sua pesquisa irá ser descritiva, suas hipóteses têm que ser descritivas. Se sua pesquisa irá ser correlacional, suas hipóteses têm que ser correlacionais. As hipóteses têm que estar escritas de acordo ao tipo de pesquisa que cada um de vocês vai fazer. Isso tem que ficar com clareza, para que depois você não tenha nenhum erro que seja metodológico. Com a prática, vocês vão olhar a praticidade disto que nós falamos agora. Mas, o que são as hipóteses? Vocês já conhecem? As hipóteses são essas ideias que têm os pesquisadores sobre por que acontece uma realidade, o que ele trata de explicar ou de provar, e são explicações de uma realidade
que estão expressadas, que eles estão escritas como uma afirmação. Isso também é algo que vocês têm que lembrar. Uma hipótese sempre tem que ficar escrita como uma afirmação, não como uma pergunta. Você tem que afirmar algo. Pode ser certo ou pode não ser certo. Somente com a pesquisa, depois você pode falar se o que você preestabeleceu é certo ou não é correto ou é errado. Essa é a finalidade das hipóteses. Quais são os tipos de hipóteses que eu posso ter? Eu posso ter 5 tipos de hipóteses. A primeira delas é a hipótese descritiva. A hipótese descritiva é utilizada com as pesquisas quantitativas, que são descritivas, e com as pesquisas qualitativas. Os dois abordagens podem utilizar pesquisa descritiva. Quando eu estou escrevendo uma hipótese descritiva, é uma afirmação das características de um fenômeno, mas eles não explicam quais são as razões dos fatos que estão acontecendo. É somente apresentar umas características. Eu escrevi aqui um exemplo que poderia ser: as características dos sistemas educativos inclusivos são presença de crianças com discapacidade nas aulas, adequação curricular. Eu posso escrever o que eu considero que são essas características. Não tem que ser uma pergunta, tem que ser uma afirmação. É somente descrever uma realidade. Essa é a hipótese descritiva. Pode ser utilizada no tipo de pesquisa descritivo ou pode ser utilizado no tipo de pesquisa qualitativa. Esta hipótese, em particular, tem essa doble finalidade. As outras não. Depois desta, também, eu vou adelantar um tema. Quando nós fazemos pesquisas na abordagem quantitativa, os tipos de pesquisa são níveis. Não é como na abordagem qualitativa, onde você tem tipos de pesquisa que são independentes um de outro. Na abordagem quantitativa, não é assim. São níveis de pesquisa. Nós temos um nível que é um nível mais simples, que é uma pesquisa exploratória que não tem hipóteses. Depois nós temos uma pesquisa descritiva, que é mais profunda que uma explicativa. Depois temos as correlacionais, que é mais profunda, mais complexa que as outras duas. E depois as que são de causalidade, que são mais complexas que as anteriores. Essa é uma característica da pesquisa quantitativa, que nós vamos estudar hoje à tarde. Mas temos que conhecer as hipóteses que estão relacionadas com esses tipos de pesquisa. Depois nós temos as hipóteses que são correlacionais. As hipóteses que são correlacionais são aquelas que estabelecem uma relação entre dois ou mais variáveis. É uma relação, não é quem incide em quem. Qual é a causa e qual é o efeito? Não. Somente é que elas estão relacionadas. Se elas têm uma associação, uma relação um com outra. Um exemplo de uma hipótese correlacional poderia ser o uso de ferramentas TIC nas aulas incrementa o rendimento acadêmico dos estudantes. Eu estou pesquisando uma relação
entre o uso de ferramentas TIC e o rendimento acadêmico. Eu não estou falando que o uso das TIC influencia no rendimento de maneira maior ou menor. Eu estou falando de que tem uma relação. Para dar uma dica para vocês, alguns verbos que você pode utilizar para escrever hipóteses correlacionais poderia ser incrementa, melhora, contribuir, favorece, desfavorece, que são verbos que indicam relação entre dois variáveis. É só para dar uma dica que depois você pode olhar e pode lembrar o que nós estivemos falando. A seguinte tipo de hipóteses que nós podemos ter é a hipótese de causalidade. A hipótese de causalidade irá ser utilizada num tipo de pesquisa que é a pesquisa explicativa. Quando eu tenho uma hipótese de causalidade, eu estou escrevendo relações entre dois variáveis, como na hipótese correlacional, mas eu estou estabelecendo qual é a causa e qual é o efeito. Essa é a diferença com a hipótese correlacional. E um exemplo poderia ser: os alunos que têm problemas de violência doméstica apresentam mais presença de bullying na escola. Quando você lê a hipótese, você pode falar para mim, é muito parecida de uma hipótese correlacional. Sim, é muito parecida. Como é que eu posso conhecer se a minha hipótese ou a hipótese que eu estou lendo de um trabalho é correlacional ou é de causalidade? Porque tem que ficar escrito. Quando você escreve uma hipótese, você tem que escrever a hipótese e você tem que escrever que tipo de hipótese é. Meu trabalho tem uma hipótese de alunos que têm problemas de violência doméstica apresentam mais presença de bullying na escola. Tem que ficar escrito que sua hipótese é de causalidade. E se sua hipótese é correlacional, também tem que ficar escrita que sua hipótese é correlacional. Ninguém vai adivinhar o que você deseja fazer. Você tem que escrever todas essas características para as pessoas que estão lendo seus trabalhos. Depois nós podemos ter outro tipo de hipóteses. E aqui eu vou falar antes um momentinho com vocês. Outro tipo de pesquisa que nós podemos ter na abordagem quantitativa são as pesquisas experimentais. As pesquisas experimentais que têm manipulação de variáveis, que têm modificação da realidade, não são pesquisas muito utilizadas no âmbito educativo, pelo conceito da ética de trabalho com pessoas. Mas sim, poderia haver algumas pesquisas educativas que sejam experimentais. Sim, poderia haver. Mas não é muito recomendável pelo princípio da ética de trabalho com pessoas. O desenho de uma pesquisa experimental tem que ter muito cuidado pela essa realidade que é que nós temos que trabalhar com pessoas. Mas poderia haver algum caso de hipótese de trabalho de pesquisa experimental feito no âmbito educativo. Eu só queria falar disso com vocês. Eu tenho uma pesquisa de caráter experimental, eu tenho que ter dois tipos de hipóteses. Uma delas é chamada a hipótese estatística. Quando ela está escrita
quantitativamente, sempre tem que ter um valor quantitativo. Poderia ser mais do 60% da matrícula escolar relaciona-se com presença de bolsa para os alunos. Essa poderia ser uma hipótese estadística. Tem que ter o valor numérico, neste caso, que é mais do 60% da matrícula. E quando você tem uma hipótese estadística, tem que acompanhá-la de uma hipótese nula. A hipótese nula é a que fala de forma negativa do que foi a hipótese estadística. Alguns falam de hipótese nula e hipótese alternativa. No âmbito educativo, nós temos a hipótese estadística, que ela está expressada como uma afirmação com um valor quantitativo. E a hipótese nula será a mesma, mas expressada como uma negação. Então, poderia ser, a minha hipótese estadística é mais do 60% da matrícula escolar relaciona-se com a presença de bolsas para os alunos. E a minha hipótese nula é mais do 60% da matrícula escolar não se relaciona com a presença de bolsas. É só mudar como uma negação. Quando nós temos pesquisas que são experimentais na área educativa. É um pouco diferente de como é apresentada a hipótese nula e a hipótese alternativa em outras ciências, como a engenharia, agronomia ou saúde, que tem outro conceito quando estou falando de hipótese nula e hipótese alternativa. Mas no âmbito educativo, eu tenho a hipótese estadística e a hipótese nula, que tem que ficar sempre com clareza para quem está lendo seu trabalho. É muito importante a clareza quando eu estou escrevendo, estou apresentando as minhas hipóteses. Quando eu vou escrever uma hipótese que seja estadística, eu tenho que ter 3 elementos. As unidades de análise que serão pesquisadas, as variáveis e um elemento lógico, que irá unir as variáveis com as unidades de análise. Um exemplo poderia ser o rendimento acadêmico ou escolar de estudantes de primeiro ingresso na universidade é maior quando eles realizam cursos complementares ao curso oficial da universidade. Nesse caso, a minha unidade de análise são as pessoas que serão pesquisadas. Neste caso, os estudantes do primeiro ingresso à universidade. Essa é a minha unidade de análise. Qual é a minha variável? O rendimento acadêmico. Eu tenho uma hipótese que o rendimento é melhor ou é maior quando os estudantes fazem cursos complementares. E qual é o elemento lógico? Neste caso, o elemento lógico é maior. O rendimento é maior quando eles fazem cursos complementares. Os elementos lógicos podem ser maior, menor, melhor. Esses são os elementos lógicos que podem estar presentes nas hipóteses que são estadísticas. É para lembrar também que é para as hipóteses estadísticas, que tem que ter esses 3 componentes no momento de apresentá-las. Até aqui, gente, depois eu vou dar outras indicações. Alguém tem alguma dúvida, uma pergunta, algo que está desejando falar comigo? Até aqui tudo bem.
Então, professora, bom dia, meus colegas. Bom dia, professora. Então, o primeiro passo num tipo de pesquisa quantitativa é você escolher, aliás, você escolher o tipo de pesquisa. A partir do tipo é que você vai verificar suas hipóteses. Se por acaso as hipóteses cair alguma, com esse exemplar estatístico, aí tem que ver a nulidade dela, né? Você confirma, aí depois anula, tenta anular contrapondo aquilo que você falou, e ainda tem que contemplar essas características aqui, esses fatores aqui, de variáveis, etc., que eu acabei de explicar, né? Sim. Positivo. Era só para utilizar seu dia. É assim. Muitas vezes, o que vai acontecer? Você tem que conhecer isto. Pode que vocês escrevam suas hipóteses e depois escolhem seu tipo de pesquisa e vocês acham que pode ser muitas causas. Pode ser dificuldade, pode ser tempo, pode ser muitas causas e você não pode fazer as hipóteses que vocês têm como primeira ideia, porque o tipo de pesquisa vocês não podem fazer nesse momento, então vocês têm que mudar o tipo de pesquisa e também mudar os tipos de hipótese. Esse é um trabalho que tem que fazer o pesquisador sempre. Quando vocês fazem o primeiro trabalho, que é escrever suas hipóteses, vocês podem escrever tudo o que vocês quiserem. Até se você quer ir até a Lua. Mas depois, você tem que contrastar essas hipóteses com os tipos de pesquisa e com a realidade. Se você não vai poder fazer esse tipo de pesquisa, seja por a razão que seja, você tem que mudar também suas hipóteses. Esse é um trabalho que todo pesquisador sempre faz. Não é que a primeira eu já escrevi todas as minhas hipóteses. Não. Eu posso mudar 1, 2, 3, 4, 5 vezes as minhas hipóteses até que elas fiquem prontas e congruentes com meu tipo de pesquisa. Então, não fiquem angustiados que as hipóteses podem se mudar de acordo à necessidade que vocês tenham e ao tipo de pesquisa que vocês escolhem para fazer. Isso é um processo normal na metodologia da pesquisa. É por isso que você tem uns 6 meses, 1 ano, para fazer o projeto da pesquisa, para que você possa olhar se sua pesquisa é factível ou não, de acordo à sua realidade, que só vocês podem conhecer, e assim você pode deixar as hipóteses corretas e também o tipo de pesquisa correto. Então, fique tranquilo. Agora, então... Oi. Mais uma dúvida só. No primeiro encontro, a senhora falou que a gente pode escolher um tipo de pesquisa qualitativa ou quantitativa, ou uma fusão das duas, quanti-quali, não é verdade? Se eu escolher uma quanti-quali, por exemplo, nesse caso, eu sou obrigado a dar as hipóteses. Sim. Por conta da qualidade, né? Por conta da qualidade. Já na qualitativa, eu não sou obrigado, não. Mas aqui, se eu escolher uma quanti-quali, eu sou obrigado por conta que é exigência da quantitativa. Sim. Tá bom, obrigado. Assim mesmo, se é sua pesquisa, hoje também nós vamos falar disso, da abordagem que faz a mistura do qual e quanti, desde o momento que você tem um componente que é quantitativo, vocês têm que ter hipóteses. Se só é qual e não, mas se é qual e quanti, sim, como o Carlos está falando, tem que ter hipóteses. Não fiquem com medo das hipóteses. As hipóteses são uma ajuda no momento da pesquisa. As hipóteses são boas. Muitas vezes, como que nós achamos que as hipóteses são como difíceis. Não, as hipóteses são uma ajuda para a nossa pesquisa. Não fiquem com medo, fiquem com carinho com as hipóteses, se vocês vão trabalhar na abordagem que é quantitativo ou qual e quanti, que nós hoje também vamos falar desses tipos de pesquisa que tem que ter seu nome e seu sobrenome.
Então, gente, agora que vocês já conhecem os tipos de hipóteses, vão ter um trabalho de hoje e amanhã, que é um trabalho individual. Eu desejo que cada um de vocês reflete sobre seus temas. Se vocês já têm alguma ideia de pesquisa para o final do seu mestrado, eu gostaria que vocês façam uma reflexão. Escolher o tema é o tema que cada um de vocês deseja pesquisar e escrevem 3 hipóteses para seu tema. Imagine que você pode usar a abordagem quali ou quanti. Tem que lembrar que no quali você pode utilizar a hipótese descritiva. Não é obrigatório, mas pode. E se você deseja pesquisar na abordagem quantitativa, pode fazer hipótese descritiva, pode fazer correlacional, de causalidade. Escrevam as hipóteses que vocês têm nas suas como ideias para seu trabalho. Isso não quer dizer que essas hipóteses vão ficar para o trabalho final. Não. É fazer uma reflexão sobre isso para que vocês tenham as primeiras ideias das suas pesquisas. Então, esse é o trabalho de hoje e amanhã, é individual, para que cada um, de acordo ao seu tema de pesquisa, escreva 3 hipóteses que poderiam ser relacionadas com o tema que vocês desejam pesquisar. Eu gostaria, se cada um de vocês poderia postar antes, não é um trabalho grande, você pode escrever facilmente no momento, que podem postar e compartilhar comigo para que eu possa lê-las e falar de algumas, dar um feedback no encontro da 1h. Se vocês não podem, não há nenhum problema também. Pode postar até depois sua tarefa. Oi, Iona, bom dia. Bom dia, professora. Eu estou com uma dúvida, porque, infelizmente, a internet aqui só está caindo, e aí eu consegui entrar só depois que a senhora tinha explicado algumas coisas da disciplina. Esse trabalho que a gente fazer hoje, ele é só sobre a pesquisa quantitativa, né? O trabalho da manhã não precisa ser só quantitativo, Iona. Pode ser também uma hipótese descritiva para um trabalho qualitativo. O mais importante é que seja seu tema de pesquisa final de mestrado, se você já tem uma ideia. É para que você possa reflexionar sobre seu tema de pesquisa. Ok, professor, entendi. Obrigada. Então, gente, esse é o trabalho de agora. Hoje à tarde você tem que tomar um almoço muito bom. Pode tomar também um suco, porque nós vamos falar depois dos tipos de pesquisa. E nós vamos falar também da abordagem mista. E tem que ficar com muita clareza para todos vocês os 2 abordagens. Eu vou apresentar para você, depois de falar de todos os tipos de pesquisa, uma tabela que ela é chamada tabela de congruência metodológica, que irá ser uma ferramenta muito útil para cada um de vocês no momento que tem que escolher sua proposta metodológica. Então, tem que estar na aula de hoje, sábado à tarde. Eu sei que é sábado à tarde, mas vai ser uma hora que nós vamos falar de algo que é muito importante para depois fazer suas pesquisas de mestrado. Oi, Welma. Bom dia, prof. Bom dia. Nós temos tarefinha também à tarde, prof? Tem tarefinha, mas não precisa fazer só hoje, Welma. Pode fazer hoje ou pode fazer amanhã, no momento. Meu cérebro está cansado. Tá bom. É uma tarefinha muito pequena, Welma. Fique tranquila. É assim, você vai poder terminá-la rápido. Tá bom. Professor, eu tenho uma pergunta. Sim, João.
senhora falou que na pesquisa quantitativa, obrigatoriamente, deve haver uma hipótese. Sim. Eu entendo que na qualitativa não é obrigatório, mas eu posso ter uma hipótese? É assim, não é obrigatório, mas você pode ter um tipo de hipótese que é a descritiva. Só isso você pode ter. Entendido. Obrigado. De nada. Câmbio. Então, gente, agora fazer o trabalho, fazer as ideias das suas hipóteses, das suas pesquisas, e nós vamos nos encontrar de novo a 1 da tarde aqui, para ter a nossa segunda sincrônica, e depois sim, já você vai poder descansar o resto do sábado e também amanhã, domingo. Então, muito obrigado, um prazer vê-los de novo, e até a 1 da tarde. Até às 13, professora. Fica com Deus. Professora, esse trabalho é individual? 12 é 1 da tarde, né? 13. Ah, você falou 13. Tá certo. Eu, Elma, 13. O cérebro não está funcionando direito mais. Essa gravação, por favor, essa gravação, coloque lá para a gente ficar dando uma analisada nela, por favor. Sim, quando eu vou agora pegar a gravação. Fique tranquilo. Eu ia pedir também, que o Carlos Antônio solicitou a gravação e os slides, né? Sim. Muito obrigado.